Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Hoje nós vamos ler, fazer a leitura da Mishnah 9 do capítulo 1 do Pirkei Avot, a Ética do Sinai, o livro A Ética do Sinai, do senhor Irvin Bumin. É uma Mishnah curta, mas muito significativa. Eu vou ler então ela antes que eu me esqueça, hoje é dia 14 de Tevet, de 5.784, dia 26 de dezembro de 2023. Nós vamos ler devagarzinho, para não errarmos nada aqui no hebraico não transliterado. Então diz a Mishnah 9, do capítulo 1 da Ética do Sinai. Shimon ben Shattach Omer, Evei marbe lahakor et haedin verevei zahir, bidvareiha shema mituham ilemdu leshaker. Então, vamos para a tradução. Shimon ben Shattach diz: interroga exaustivamente as testemunhas e escolhe bem as tuas palavras, pois talvez elas induzam as testemunhas a falsear a verdade. Nós vamos ler a Mishnah e vamos compreender que essa interroga exaustivamente as testemunhas, não necessariamente nós estamos falando no âmbito do direito, porque essa aqui é justamente a nossa boa playlist de trazermos para os dias de hoje, né? A Ética do Sinai, filosofia judaica. Então nós vamos ler. Um dos sinais mais confiáveis da veracidade de um depoimento é a capacidade da pessoa que o faz manter-se fiel ao seu relato. Então, quando você vai depor, né, quando uma testemunha vai falar, ela precisa estar fiel ao seu relato, porque senão ela vai se trair no decorrer do depoimento, ou vai repetir coisas erradas, que ela não tinha falado, que ela vai aumentar o que ela tinha dito, ela vai diminuir, ela vai falsear. É isso que significa falsear. E nós precisamos nos manter fiéis ao relato. Se a testemunha estivesse dizendo algo falso, a tendência dela seria a de mudar alguma coisa cada vez que repetisse suas informações. Para que se possa analisar adequadamente os depoimentos, é preciso elaborar perguntas que abordem o mesmo assunto a partir de ângulos diferentes. Seja minucioso e abrangente em seu exame das testemunhas. Aqui dá para fazer adendo tanto de um lado quanto de outro. Sabe aquela pessoa mentirosa que ela mente tanto, que ela acredita na própria mentira? Essa é considerada até meio que uma doença. Só que existem aquelas pessoas que mentem para deixar aquilo que elas estão falando mais atraente, para que as pessoas deem mais bola para elas, né? Deem mais importância. Só que ela já não sabe para quem ela mentiu e o que ela falou. Então, ela vai ter que ser fiel à mentira. E isso é o que aquele que faz as perguntas na hora do depoimento tem que ser perspicaz. Perspicaz para não pegar o mentiroso fazendo o depoimento. Interroga exaustivamente as testemunhas. Escolhe bem as tuas palavras, pois talvez elas induzam a falsear a verdade. Tem isso também. Aquele que pergunta, nós já falamos em outra Mishnah, aquele que faz a pergunta, aquele que, por exemplo, num júri, que vai ler os quesitos, a maneira com que ele fala acaba induzindo a pessoa à resposta, tá? Existe uma tendência quase inconsciente de formarmos nossas frases de um modo tendencioso que indica à pessoa astuta qual a resposta que gostaríamos de receber. Aqui dá para trazer demais nos dias de hoje. É aquela pessoa manipuladora. Ela te faz uma pergunta, ela induz a tua resposta, a resposta já está na própria pergunta dela, que faz com que você acabe fazendo aquilo que ela queria que você fizesse. Isso é bem doentio nos relacionamentos, isso é bem negativo nos relacionamentos. A psicologia moderna confirma esta importante ideia ao ponto de reconhecer que até a inflexão
e o tom de um entrevistador, quando formula suas perguntas durante uma pesquisa, pode afetar os resultados a serem obtidos. Agora eu lembrei de uma frase aqui que eu aprendi, mas agora eu não vou saber repetir em japonês, mas eu sei em português, que é o que aconteceu. Então, se você falar para a pessoa assim, o que aconteceu? É uma entonação. O que aconteceu é outra entonação. Então, quando você for fazer uma pergunta, dependendo do tom da sua voz, você induz a pessoa à resposta. Como também você pode ofender uma pessoa, dependendo do tom. Então, a linguagem é a maior ferramenta de linguagem que existe. A nossa expressão corporal, inclusive, o nosso tom de voz, tudo isso. Às vezes o conteúdo, a própria pergunta é menos do que todo esse resto. Então nós temos que ficar atentos, seja quando nós somos o perguntador, o questionador, ou quando nós somos a testemunha, ou aquele que tem que responder, o depoente. Pode haver também uma alusão histórica na ênfase dada por Shimon ben Shattar, a palavra testemunha. Olha só, então, pode haver também uma alusão histórica. Sabemos que este mestre viveu durante o auge da disputa com os saduceus. Uma de suas interpretações divergentes da lei bíblica era sua insistência de que a evidência de um testemunho seria a base suficiente para uma sentença condenatória. Daí a ênfase da nossa Mishnah. Assegure-se de que haja testemunhas, tá? Pelo menos duas e não somente uma, como ensinaram erroneamente os saduceus. Quer dizer, se tiver duas testemunhas, o perigo do erro aqui, de um testemunho, de um falso testemunho, é menor. E isso tragam para a vida prática. Você viu tal coisa? Só você viu? Não, mas mais do que uma pessoa viu. Então nós já temos uma pseudo-certeza maior, né? O Talmud adverte, o nosso Talmud, se a inclinação para o mal te diz, peca, e o Santíssimo, bendito seja, te perdoará, não acredites nela. Quer dizer, se o Yetzer Hará chega para você, né, que no ouvidinho diz assim, peca, o Santíssimo perdoará, o que você faz? Não acredita nela, porque é a sua má inclinação. Talvez você se pergunte, quem testemunhará contra mim? Afinal de contas, no juízo final, você estará morto. E os mortos não estão qualificados para servir de testemunha. Não é assim, diz o Talmud. As paredes da casa de um homem testemunharão contra ele. Sua própria alma, assim como os anjos que acompanham cada ser humano, serão testemunhas. Aqui é assim, nós vamos falar em dois âmbitos. O âmbito, então, do direito, que não é exatamente o que nos interessa, é quando há um crime, quando você procura por provas, além da testemunhal, onde é que a polícia, tá? Que aqui nós estamos falando da parte do começo, né? Daquele inquérito policial. Onde é que a polícia vai buscar suas impressões digitais, o seu modo de vida? Ela vai na sua casa, na casa do acusado. Então ela vai procurar impressões digitais, ela vai vasculhar o lixo da pessoa para ver o que tem lá dentro, ela vai vasculhar os armários, ela vai buscar na casa da pessoa coisas que indiquem que se pode ou não ser esta pessoa que está sendo acusada, tá? E na nossa vida, a pessoa foi acusada, a pessoa, enfim, como é que você vai imaginar se ela tem ficar tendencioso ou não à acusação e acertar, sim, foi ela ou não foi ela? Pela vida dela, né? Então, às vezes você pensa, ninguém está olhando, eu faço o que eu quero, ninguém está olhando, mas Hashem está olhando, né? Uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal e coloquei uma música do Capital Inicial, que eu gosto muito, que diz o que você faria se ninguém pudesse ver, se você tivesse certeza que ninguém pudesse te ver. Então, nós precisamos entender que no tribunal celestial isso não existe, né? A sua própria vida é a sua testemunha maior, a casa que você viveu,
o legado que você deixou, os sentimentos que você proporcionou, que você aflorou nas pessoas, é o seu maior testemunho. Então, vem aqui um parágrafo bem importante. O que dirão as paredes do seu lar? Você tinha uma mezuzá no batente da porta? Observava a kashrut e o shabat? Deixava entrar o pobre? Dedicava tempo ao estudo da Torá? O que a sua alma irá revelar? Seus desejos, aspirações, metas e ideais. O que os anjos testemunharão? Você frequentava a sinagoga? O quanto era devotado? Servia ao Eterno com alegria? Então entenda aqui, a casa lá no direito é ipsis literis, mas a casa aqui é as suas atitudes. Você ia à sinagoga? Ah, mas ninguém sabe se eu ia ou se eu não ia, porque morto não testemunha. Não, no Tribunal Celestial não é assim que funciona. Sim, vão saber dizer para você. Isso é metáfora, tá, gente? Se você ia na sinagoga, se você servia ao Eterno, estudava a Torá com alegria, se você tinha uma mezuzá na porta. Quem não sabe o que é uma mezuzá é vamos chamar de caixinha, onde tem um pergaminho dos salmos dentro. Ela fica no batente da porta, no lado direito da porta da casa de judeus. Isso não serve para Bnei Noach. Ela está de uma maneira um pouco diagonal, onde está lá dentro os salmos. Você observava kashrut? Kashrut são as comidas kasher, né? E tudo que diz respeito a kasher, ao que é permitido e benéfico, né? E você respeitava, guardava, santificava o Shabat? Então não pense que não vão saber, não pense que você pode ser como você quiser, que você pode testemunhar alguma coisa, uma mentira, fazer uma lachonará aqui e ali e ninguém está vendo. E quem é que vai testemunhar contra você? Sim, a sua própria vida vai testemunhar contra você. O seu legado vai testemunhar contra você. E tudo isso que eu estou dizendo pode ser a favor de você. Estas podem muito bem ser as testemunhas a que a Mishnah se refere. Entende? Não precisamos estar falando de direito. Interroga exaustivamente as testemunhas. Contemple bem as paredes da sua casa. Você está fazendo algo que teria vergonha de revelar à corte celestial? Quer dizer, o seu comportamento, a sua índole, o seu caráter, a maneira com que você age na sua vida aqui, terrestre, né? Vamos dizer assim. Você sentiria vergonha de se mostrar no Tribunal Celestial? Na corte celestial? Você teria vergonha das coisas que você diz, das coisas que você faz? Você faria com as luzes acesas a mesma coisa que você faz com as luzes apagadas? Isso também é uma metáfora? No escurinho do cinema, onde ninguém está te vendo? Examine a sua alma diariamente e considere que tipo de testemunho está acumulando. Olha só, conseguiram perceber que nós não estamos falando, embora o caminho tenha sido através do direito, mas nós não estamos falando nem de crime, nós não estamos falando nem de uma lei civil, nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando do que nós acumulamos, que testemunho de nós mesmos nós estamos acumulando, o que nós deixamos, que perfume nós deixamos por onde nós passamos? Ou será um mau cheiro? Então, novamente essa frase, examine a sua alma diariamente e considere que tipo de testemunho está acumulando. Avalie continuamente seu comportamento, tanto em seus negócios quanto em sua participação na comunidade. Esteja consciente dos testemunhos que está acumulando. Quando fala aqui de negócios, é muito importante dentro do judaísmo e da vida cotidiana do judeu,
que segue, o do judeu religioso, a vida com relação aos negócios. E o que é um negócio? Bom, negócio mesmo, compra e venda, enfim, o seu trabalho, as suas posses. É que ele seja bom para os dois lados, que ele seja bom só para você, que haja lucro a mais. O que é um bom negócio? Um bom negócio é aquele que satisfaz todos os envolvidos. É um negócio decente. É a velha e boa história que eu repito muitas vezes. É a balança onde você coloca o produto lá em cima da balança e ela vai acusar o peso que realmente tem. Você não modificou a balança. Você não quis ser malandro. Esse é o bom negócio. É um negócio que vai te gerar aquilo que nós buscamos aqui para adquirir o mundo vindouro. É um negócio que vai gerar mérito. Mérito. Bom, olha só que loucura. Essa foi a Mishnah. Uma Mishnah curta, parece simples, assim como o anterior. Eu acho que ela é bem simples. Mas se nós formos colocar ela na nossa vida, no nosso cotidiano, nós vamos ver que não é fácil. Que não é fácil. Porque, vez ou outra, nós fazemos alguma coisa que não nos parece muito idônea. Alguma coisa que talvez nós não fizéssemos se a corte celestial estivesse nos olhando. Então, vamos procurar viver a nossa vida sempre como se Deus, metáfora, não é um velhinho. Sabemos que não é, né? Como se Deus estivesse sempre nos olhando. Porque a Shekhinah, que é a presença divina, ela não fica onde, ou ela não se demora, onde não há calmaria, bondade, idoneidade, honestidade. A presença de Deus está onde nós estivermos, mas onde nós estivermos fazendo a coisa certa. E o que é a coisa certa? É aquela que nós podemos fazer no escondidinho e no não escondidinho. A coisa certa é aquela que agrada aos olhos de Hashem. Então essa foi a Mishnah 9 do capítulo 1 do Pirkei Avot, e eu vou ler o Salmo do dia 14. Tenham um ótimo dia. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês estão gostando, ajudem o canal a crescer, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e familiares. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E lá você vai poder ver, hoje é sobre Talmud, hoje são bênçãos, hoje é filosofia judaica, aquilo que você mais gosta. Tenha um ótimo dia. Salmo 14. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. São corruptas e abomináveis as ações do homem. Ninguém pratica o bem. Dos céus, o Eterno perscruta os homens, buscando aquele que tem inteligência e cujo pensamento o busca. Entretanto, todos se perverteram, e não há um único que pratique o bem. Serão tão insensíveis todos os que devoram meu povo, como se devora um pão, e que não invocam o Eterno? Ante o Eterno tremerão de medo, pois Deus está presente no círculo dos justos. Arrepender-se-ão do juízo que impuseram sobre o humilde, pois o Eterno é seu escudo e proteção. Que de Sião logo venha a salvação de Israel. Quando o Eterno fizer retornar seu povo, então Yaakov rejubilará e Israel se alegrará. Bom dia.